Olá, todo mundo, boa noite. Estamos aqui mais uma noite reunidos para o nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo tem por objetivo fazer a leitura e também comentarmos sobre as obras do Bert Hellinger. Agora nós estamos nesse livro aqui, iniciamos semana passada As Ordens do Amor. Estamos na página 15, A Sintonia, e estamos sob a orientação do Renato Bertatti, nosso querido, para quem eu passo a palavra agora. Oi, Renato. Oi, Larissa, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Como a Larissa disse, vamos dar continuidade à leitura desse novo livro, aliás, um livro muito importante da obra do Bert Hellinger, Ordens do Amor. E hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Marisa. Boa noite, Marisa. Boa noite, queridos. Pode começar. A sintonia. A ausência de intenção e de medo permite a sintonia com a realidade como ela é, inclusive com seu lado atemorizante, avassalador e terrível. Dessa maneira, o terapeuta fica em sintonia com a felicidade e a infelicidade, a inocência e a culpa, a saúde e a doença, a vida e a morte. Justamente por meio dessa sintonia, ele adquire a compreensão e a força para encarar o mal, e às vezes em sintonia com essa realidade para revertê-lo. Sobre esse tema, contarei também uma história. Um discípulo perguntou a um mestre: diga-me, o que é a liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir ao barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao remorso. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre lhe respondeu: algumas pessoas acham que são elas que procuram a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar recebe dela às vezes unir sua força à Marisa, dele. só um minutinho. Marisa, Oi. falhou, você pode ler novamente a frase, mas aquele que se deixa receber... Mas aquele que se deixa pensar recebe dela, às vezes, certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega o nadador que se deixa levar, fenomenologia filosófica. Eu gostaria agora de dizer algo sobre a fenomenologia filosófica e a fenomenologia psicoterapêutica. Na fenomenologia filosófica, procuro perceber o essencial entre a grande variedade dos fenômenos, na medida em que me exponho totalmente a eles com minha máxima abertura. Esse essencial surge repentinamente do oculto, como um raio, e sempre ultrapassa em muito o que iria esgotitar ou deduzir. Marisa, só um minutinho. Oi. Está tendo muito falhando? problema na leitura, na falha, está falhando a internet. Acho que a gente vai precisar buscar um novo leitor, né, Larissa? Tudo bem. Tudo Eu estou escutando Marisa? bem, mas... Sim, ok. Alguém se habilita rapidamente? Posso ler? Quem que falou? Mel ou Cristiane? Mel. Oi, Mel. Então, Oi. você pode começar novamente pela fenomenologia filosófica, por favor? Certo, sim.
Eu gostaria agora de dizer algo sobre a fenomenologia filosófica e a fenomenologia psicoterapêutica. Na fenomenologia filosófica, procuro perceber o essencial dentre a grande variedade dos fenômenos, na medida em que me exponho totalmente a eles com a minha máxima abertura. Esse essencial surge repentinamente do oculto, como um raio, e sempre ultrapassa em muito o que eu poderia excogitar ou deduzir logicamente a partir de premissas ou de conceitos. Não obstante, ele nunca se revela totalmente. Permanece envolvido pelo oculto, como cada ser é envolvido por um não ser. Dessa maneira, considerei os aspectos essenciais da consciência. Por exemplo, que ela atua como um órgão de equilíbrio sistêmico, ajudando-me a perceber imediatamente se me encontro ou não em sintonia com o sistema, e se o que faço preserva e assegura o meu pertencimento, ou se, pelo contrário, o coloca em risco ou suprime. Portanto, nesse contexto, a boa consciência significa apenas: posso estar seguro de que ainda pertenço ao meu grupo, e a má consciência significa: receio não fazer mais parte do grupo. Assim, a consciência pouco tem a ver com leis e verdades universais, mas é relativa e varia de um grupo para outro. Reconheci igualmente que essa consciência reage de um modo totalmente diverso quando não está em jogo o direito de pertencimento, como acabo de descrever, mas o equilíbrio entre o dar e o receber. Ela reage também de forma diversa quando vela pelas ordens da convivência. Cada uma das diversas funções da consciência é dirigida e imposta por ela por meio de diferentes sentimentos de inocência e de culpa. Contudo, a principal diferença que se evidenciou nesse contexto é a que existe entre a consciência sentida e a consciência oculta. Com efeito, verifica-se que, justamente por seguirmos a consciência sentida, atentamos contra a consciência oculta. E, embora a primeira nos declare inocentes, a segunda pune esse ato como culpa. A oposição entre essas consciências é a base de toda tragédia, o que, no fundo, nada mais significa do que uma tragédia familiar. Ela provoca os enredamentos sistêmicos responsáveis por doenças graves, acidentes e suicídios. Essa oposição é igualmente responsável por muitas tragédias de relacionamento. Quando uma relação entre um homem e uma mulher se desfaz, apesar de um grande amor recíproco. Continuo aqui? Continua, por favor. Fenomenologia psicoterapêutica. Esses conhecimentos, porém, não resultaram apenas da percepção filosófica e da utilização filosófica do método fenomenológico. Foi necessária ainda uma outra via de acesso, a do saber por participação. Essa via se abre através das constelações familiares, quando acontecem sob o enfoque fenomenológico. O cliente escolhe arbitrariamente, entre os participantes de um grupo, representantes para si próprio e para outros membros significativos de sua família, por exemplo, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Estando interiormente centrado, o cliente posiciona os representantes no recinto, relacionando-os entre si. Através desse processo, o cliente é surpreendido por algo que subitamente vem à luz. Isso significa que no processo da configuração da família, ele entra em contato com o saber que antes lhe estava vedado. Um colega me contou recentemente um exemplo do fato. Na constelação de uma família, evidenciou-se que a cliente estava identificada com uma ex-namorada de seu pai. Posteriormente, ela interrogou o pai e outros parentes a respeito, mas todos lhe garantiram que estava enganada. Alguns meses mais tarde, seu pai recebeu uma carta da Bielorrússia. Era de uma mulher que tinha sido seu grande amor durante a guerra e descobrira seu endereço depois de uma longa procura. Mas esse é apenas um lado, o do cliente. O outro lado é que o representante, logo que é posicionado, começa a sentir-se como a pessoa que representa. Às vezes, chega a experimentar sintomas físicos dela. Presenciei casos em que o representante ouviu intimamente o nome da pessoa.
Tudo isso é experimentado, embora os representantes saibam somente qual é a pessoa que estão representando. Portanto, no trabalho com as constelações familiares, fica evidente que entre o cliente e os membros de seu sistema atua um campo de força que é dotado de saber e o transmite através da simples participação sem mediação externa. O mais surpreendente é que também os representantes possam conectar-se com esse conhecimento e com a realidade dessa família, embora nada tenham a ver com ela e nada possam saber sobre ela. O mesmo se aplica naturalmente e de modo especial ao terapeuta, mas a condição para isso é que tanto ele quanto o cliente e os representantes estejam dispostos a defrontar-se com a realidade que pressiona por manifestar-se e a dizer sim a ela, tal como é, sem intenções, sem medo e sem recorrer a teorias ou experiências anteriores. Nisso consiste, aliás, a postura fenomenológica aplicada à psicoterapia. Aqui também a compreensão é obtida por meio da renúncia, do abandono de intenções e medos e do assentimento à realidade, tal como se manifesta. Sem essa postura fenomenológica, sem a concordância com o que se manifesta, com o que se manifesta, sem interpretações, atenuações ou exageros, o trabalho com constelações familiares fica superficial, sujeito a desvios e destituído de força. A alma. Mais surpreendente ainda do que esse conhecimento transmitido pela participação é o fato de que esse campo dotado de saber, ou, como prefiro chamá-lo, essa alma dotada de saber, que transcende e dirige o indivíduo, procura e encontra soluções que ultrapassam em muito o que poderíamos imaginar, produzindo efeitos de muito maior alcance do que poderíamos obter com uma ação planejada. Isso se revela mais claramente naquelas constelações em que o terapeuta procede com a máxima reserva, limitando-se a colocar representantes para as pessoas significativas e entregando-os, sem prévias instruções, aquilo que os arrebata como um poder externo, irresistível, e os conduz a revelações e experiências que de outra forma pareceriam impossíveis. Citarei um exemplo. Há pouco tempo, na Suíça, depois de constelar sua família atual, um homem julgou necessário acrescentar que era judeu. Coloquei então, lado a lado, 7 representantes de vítimas do Holocausto. Pus então entre eles 7 representantes dos assassinos e fiz com que as vítimas se virassem para eles. Um incrível processo sem palavras desenrolou-se entre todos durante cerca de 1/4 de hora. Esse processo evidenciou que existe algo como uma morte consumada e uma morte não consumada. Para a vítima e seu agressor, a morte só se consuma quando nela mutuamente se encontram e percebem que foram igualmente determinados e dirigidos por um poder que atuou sobre eles, e nele se sentem finalmente acolhidos. Ok, Mel, vamos fazer um pequeno intervalo. Ok. Vamos dar espaço se existe algum comentário ou pergunta. Estou observando aqui se tem alguém com a mão levantada. A Cristiane, parece. Sim. É. Ô, Renato, eu gostaria que você explanasse 3 coisas. Primeiramente, na página 16, quando ele fala a respeito do cada ser é envolvido por um não ser. O que esse não ser significa? E logo abaixo, ele distingue consciência sentida de consciência oculta. Tá. Quando ele fala que a consciência, existe a consciência sentida e a consciência oculta, ele compara isso falando que existe o ser e o não ser. Então, eu entendo que ele se refere a esse ser e o não ser, aquilo que a gente tem consciência de nós e aquilo que nós não temos consciência de nós. Então, esse não ser é aquilo que nós não conhecemos sobre nós mesmos. E quando ele compara isso à consciência sentida e à consciência não oculta, não sentida, ele está falando da diferença entre a consciência pessoal, que é aquela que eu tenho consciência,
E a consciência sistêmica, que eu não tenho consciência, mas que atua sobre mim. É essa analogia. Porque na consciência sistêmica, nós não temos consciência dela, nós percebemos os efeitos dela através da nossa ação, através da ação dela em nós. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela vive um sentimento adotado, ela não tem consciência de que isso que ela sente não é dela. Ela vive porque ela sente aquilo, ela toma aquilo como sendo dela. Mas quando a gente se abre para uma consciência oculta, se revela muitas vezes que esse sentimento que ela vive não é dela, e sim é de outra pessoa. Então, isso é o que ele quer dizer de consciência sentida e de consciência oculta. Assim como ele fala de que atrás de todo ser existe um não ser. O não ser é aquele que é oculto, aquilo que nós não sabemos sobre nós mesmos. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, Larissa? Adriana. Adriana. Cadê a Adriana? Ela tem que abrir o microfone. Adriana, vou ativar seu microfone, tá bom? Espera aí um momentinho. Agora você consegue falar. Referente a essa questão da gente não estar representando alguém e a gente não saber. A pessoa ela sente algo diferente ou só na constelação que vai ser descoberto isso? Você nunca foi representante? Não. Tá. É difícil de explicar isso. Isso é algo importante de ser vivenciado. Quando nós fazemos uma constelação, ali abre-se um campo, que é um campo que se chamamos de campo morfogenético. Então, é um campo que contém um conhecimento que está num nível que não é psicológico, que é num campo sistêmico, né? Então, quando, através da fenomenologia, nós posicionamos uma pessoa que não tem prévio conhecimento sobre isso, posicionamos ela dentro desse campo e ela, sem intenção e sem saber nada sobre de quem ela representa, subitamente ela é tomada por impulsos e movimentos, é algo corporal. E aí, subitamente, ela começa a se sentir exatamente do jeito que a pessoa que ela representa se sentia, mesmo que essa pessoa seja alguém de muitas gerações atrás. Ou seja, esse campo ele guarda uma memória, e essa memória ela pode ser trazida à luz através dessa técnica, que é a técnica fenomenológica, aonde alguém, sem intenção, pode trazer à tona esses movimentos e essas dinâmicas que estão presentes nesses campos de memórias que são ocultos a nós. Certo, eu já assisti uma constelação e achei incrível. Mas, assim, eu fiquei sabendo há alguns anos atrás que eu tenho um irmão na qual eu não conheço. Meu pai, ele teve uma noiva e acabou engravidando essa noiva, abandonou ela e casou com a minha mãe. E essa pessoa ficou lá atrás e ainda está escondida, oculta, né? Eu sei da existência dele, mas ele nunca pertenceu à nossa família. Eu tenho uma irmã que ela passou por um processo de ter um filho sem ser casada. Ela pode estar representando esse meu irmão que esteve fora do nosso sistema familiar, sem ela saber? Funciona mais ou menos assim? Funciona. Isso pode estar ligado. A tendência é que quando existe um filho que não é reconhecido ou alguém que vive, uma mãe que viveu com esse filho solteiro onde esse pai não assumiu, na próxima geração alguém pode reproduzir o mesmo destino, seguindo o mesmo comportamento. Sim, isso acontece. Porque essa memória fica no campo e ela busca, no fundo, a inclusão dessas pessoas que têm direito a pertencer à família e que, por um acaso, estão excluídas. Então, o sistema ele tende a reproduzir isso de geração para geração, exatamente com esse objetivo de resgatar na geração atual a imagem ou acontecimento ou destino
funestos de outras pessoas de outra geração dentro da família. Então, sim, as coisas se repetem. Sim, e elas podem continuar repetindo até essa pessoa ser inclusa ou Exatamente. não? Ou a minha irmã já fez a representação e deu? Não, quando nós incluímos essa pessoa que está excluída, né, e não só ali no trabalho de constelação, mas no caso de irmãos, de procurar essa pessoa, de fazer contato com essa pessoa. Quando isso acontece, a tendência é que isso não precisa mais prosseguir dentro da família. Isso tende a interromper esse processo. Então, os enredamentos, eles estão a serviço de resgatar algo do passado da família, seja uma exclusão, seja um desequilíbrio, seja uma desordem. E à medida que isso se manifesta através de enredamentos, de doenças, de destinos, de sentimentos, de comportamento. E quando isso é resolvido numa geração, a tendência é que isso não tem por que continuar. Ou seja, a partir dali, é como se algo voltasse a funcionar dentro de um aspecto mais em harmonia, com uma força mais alinhado, exatamente. Certo. Gratidão. Imagina. Obrigado você da pergunta. Mais alguém? Eu vi a Mel com a mão levantada. Oi, Mel. Ainda voltando na questão da consciência sentida e da consciência oculta, eu não alcancei esse significado da culpa. Tem um trecho que ele fala: com efeito, verifica-se que justamente por seguirmos a consciência sentida, atentamos contra a consciência oculta. E embora a primeira nos declare inocentes, a segunda pune esse ato como culpa. E eu não entendi, assim, porque ele foi bem específico, né? Justamente culpa. Assim, É mais fácil eu dar um exemplo para entender isso. Então, numa família onde, por exemplo, os filhos querem salvar os pais e com isso eles interferem na vida dos pais, ele faz isso com a boa consciência, achando que através disso ele está expressando amor e ele se sente inocente por fazer isso, porque dentro daquela família agir dessa forma é uma forma normal, correto. Porém, quando esse filho ele faz isso e se sente inocente na consciência pessoal, na consciência sistêmica, ele está ferindo a ordem de chegada, onde o mais novo está interferindo na vida de alguém que veio antes. Então, na consciência pessoal, ele se sente inocente fazendo bem. Na consciência sistêmica, ele está desrespeitando uma dessas leis. Então, na alma dele, ele se sente culpado. E, através dessa culpa, ele busca uma expiação, um sofrimento. Então, é isso que a gente chama de conflito de consciência, onde a pessoa faz algo de forma inocente e achando que está fazendo algo de bom, mas na sua alma isso é vivido como um desrespeito a essas ordens. Isso gera uma culpa inconsciente que muitas vezes vai ser sentida depois através de um processo de autopunição ou doença. Não sei se eu consegui deixar claro. Totalmente. Eu não tinha enxergado essa questão de que, na verdade, é uma culpa inconsciente. Sim, é exatamente. Obrigada, essa Renato. Culpa inconsciente por desrespeitar as leis que atuam dentro do campo. Perfeito. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, Larissa, ou alguma colocação? A Cris, gostaria de falar. Cris, eu vou abrir seu microfone, tá bom? Oi, Renata, boa noite. É da Marina. A gente não está conseguindo te ouvir. Você pode falar um pouco mais próximo do microfone? Eu vou fazer a pergunta em outro momento, então. Alô? Tá bem baixinho, Cris. Melhorou? Melhorou? Não, né? Deixa. Você quer digitar? E eu posso ler a sua pergunta. Não.
Depois eu pergunto novamente. Agora ficou mais ou menos, né, Renato? Dá para ouvir? Faz assim, então. Dá para ouvir? Como é minha primeira Renata, vez... sem microfone. Obrigado, Patrícia. Fala, Cris. Dá para ouvir agora? Estou te ouvindo, sim. Eu sou nova nesse entendimento de constelação familiar. E eu li o livro do Bertenberg, As Ordens do Amor. Entendi muito pouco, não entendi muito. E uma dúvida que eu tenho é sobre como que é quebrado um vício, um ciclo ruim na família. Por exemplo, esse daí da culpa. Como quebrar a culpa que, por exemplo, eu posso estar sentindo por uma situação que aconteceu, não sei. Não sei se eu coloquei direito. Então, Cris, existe a culpa consciente que nós sentimos claramente quando nós fazemos algo e nós sentimos isso como uma ameaça de pertencimento dentro daquele grupo ou dentro daquela situação. Então, normalmente, quando nós nos sentimos culpados conscientemente dentro de algo, como que nós normalmente podemos resolver isso? A gente simplesmente vai até a pessoa ou a situação e assume a responsabilidade daquilo que a gente fez. E, normalmente, quando a gente faz isso, a gente volta a se sentir de consciência leve depois de um certo tempo. A questão é que, quando existe uma culpa que ela não é consciente, como por desrespeitar as leis que atuam dentro de um sistema, a pessoa ela não tem consciência dessa culpa, mas ela tem a possibilidade de perceber essa culpa através dos sintomas que isso gera, como, por exemplo, ela pode adoecer, ela pode não se dar o direito de ser feliz, ela pode não se dar o direito de se relacionar ou de se casar. Ou seja, essa culpa inconsciente ela é percebida normalmente por um processo que a gente chama de expiação ou de sofrimento. Só que ela não tem consciência que isso está acontecendo. Então, para ela poder lidar com isso, primeiro ela tem que acessar essa desordem, né, dentro desse campo de consciência. E no momento que ela reconhece isso, então agora ela também pode ter ações ou atitudes que possam devolver a ela uma sensação de paz ou uma sensação de consciência leve dentro desse campo sistêmico. Então, aí vai estar ligado ao tipo de questão ou o tipo da forma como ela feriu esse campo, essas leis dentro da consciência sistêmica. Muito obrigada. Nada. Imagina. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat e eu estou vendo a Marilis com a mão levantada. A pergunta no chat, Renato, é da Marisa. Ela pergunta assim: pode falar um pouco sobre a distinção entre fenomenologia filosófica e terapêutica? Posso. Na fenomenologia filosófica, ela acontece quando e o terapeuta ele entra em sintonia com o cliente e antes mesmo que o cliente diga algo ou traga a sua questão, o terapeuta se conecta com a questão essencial que se revela através dessa sintonia. Então não é feito uma constelação para se acessar a questão essencial dentro dessa situação. Já a fenomenologia psicoterapêutica, essas dinâmicas elas se manifestam através das constelações, por assim dizer. Ou seja,
você coloca lá os representantes e através dos movimentos e de tudo aquilo que vai acontecendo, vai vindo à tona essas dinâmicas. Então, hoje, o Bert, basicamente, ele trabalha muito mais com fenomenologia filosófica do que terapêutica. Não é que ele não faça constelação, ele faz, mas isso era uma outra coisa que eu já queria comentar, já que ninguém percebeu, que quando ele descreve aqui que o cliente vai lá e posiciona cada pessoa de acordo com a forma como ele sente, hoje, basicamente, a gente praticamente não usa mais isso. Hoje, nós trabalhamos com a nova constelação. Na nova constelação, nós não fazemos mais dessa forma. Normalmente, nós colocamos uma pessoa para representar o cliente ou o próprio cliente e, normalmente, colocamos mais uma pessoa para representar esse algo ou a questão. E, a partir disso, a gente deixa isso livre para que se manifeste aquilo que for necessário na dimensão que isso for necessária. Então, a antiga constelação familiar, ela era baseada nessa dinâmica onde a gente escolhia um representante para a pessoa, um representante para o pai, para a mãe, para os irmãos, designava cada um desses representantes e o próprio cliente ia lá e posicionava esses representantes segundo uma imagem interna. E é assim que muita gente ainda trabalha, nessa forma antiga de trabalhar. O que o Bert descobriu é que quando você trabalha só dentro dessa dimensão, todo o seu olhar fica aprisionado para esse contexto da família. E ele descobriu que a constelação ela pode ter alcances que vão para muito além disso, que foi da onde surgiu os movimentos da alma e hoje em dia aquilo que a gente chama das novas constelações. Então, dentro das novas constelações, nós não procedemos mais dessa forma. Esse livro ele é muito antigo, ele está um tanto desatualizado. Então, como eu disse, hoje em dia, nas novas constelações, o posicionamento funciona de uma forma totalmente diferente. A gente põe uma pessoa, às vezes vai uma segunda, e se é necessário acrescentar mais, isso vai acontecendo. Mas nós não necessariamente nós não mais nomeamos necessariamente quem é quem, a não ser o cliente, via de regra. Ok? A Marisa falou muito, muito obrigada, muito esclarecedor. E o Fernando fez aqui um comentário, Renato. Fernando, você quer abrir seu microfone ou quer que eu leia? Deixa eu achar o Fernando. Ele quer que eu leia. Renato, até o termo psicoterapia, o psicoterapeuta também se utiliza hoje, já que na terapia há uma relação de transferência e contratransferência, o que não existe nas novas constelações. Exatamente. O Bert não gosta, não quer que chame esse trabalho de psicoterapia. Ele fala que isso não é terapia, isso não é psicoterapia. E então ele costuma chamar o trabalho dele hoje em dia de filosofia prática. Ou seja, é uma filosofia aplicada à vida. Então, ele não considera o trabalho de constelação como uma técnica terapêutica, como uma técnica psicoterapêutica. Nessa época ainda se falava dessa forma, mas hoje em dia, também na nova constelação, ele não aceita mais esse termo. Obrigado, Fernando, de chamar a atenção disso. Vamos ter que fazer muitas revisões nesse livro, porque é um tanto desatualizado. Mas tudo bem, a gente vai acompanhando e vou ficando atento a isso. E maravilhoso, Renata, essa leitura aqui no grupo. E, salvo engano, a professora Isabela falou que já estão trabalhando na revisão dessa obra aqui, justamente por essas observações todas que você está nos trazendo. Sim, ele precisa ser revisado mesmo, porque está um tanto desatualizado. Embora a essência está toda aqui do Bert. Né? Renato, uma curiosidade. Qual o ano, mais ou menos, qual a década que se trabalhava com essa forma de configuração? Olha, quando eu conheci a constelação, ela era desse jeito. Eu conheci a constelação em 1996 para 97, e era assim que se trabalhava até 99, 2000, 2001, ainda era
muito parecido com esse formato. De 2002, 2003, 2004, as coisas já começaram a funcionar de forma diferente e já começou a surgir novos movimentos que o Bert começou a chamar de movimentos da alma. Então, a partir de 2004, se eu não estou equivocado, 2004, 2005, aí ele já estava dentro de uma outra dimensão, já percebendo que o trabalho da constelação ele podia transcender esse universo desses limites que a gente impunha através dos representantes nomeados. Então, ele já começou a liberar os movimentos, né? E então, esse passo ele foi dado, onde ele mudou o nome do trabalho para constelação com os movimentos da alma. Ou seja, ele percebeu que já existia outros campos que atuava além do campo sistêmico da família nas pessoas, e ele começou a se abrir para isso. Que riqueza! Em relação a esse tema, o Ronan fez um comentário, uma pergunta. Podemos dizer que nas novas constelações olhamos para o essencial? O Bert sempre olhou para o essencial, essa sempre foi uma característica dele, antes mesmo dele chegar nas constelações. Essa sempre foi uma característica particular do Bert, aonde mesmo antes dele chegar às constelações, ele sempre focava o essencial, ele não se deixava ser conduzido pelo cliente, ele não se deixava se perder nas histórias do cliente, mesmo quando ele fazia outros tipos de terapia. Então, essa questão de olhar o essencial sempre foi a principal característica do Bert na sua atuação, mesmo na época em que eles consideravam um psicoterapeuta. E essa característica, ela não só permaneceu, como ele levou isso ao extremo, né? Que é onde surge foi a partir disso que ele foi se conectando com esse algo essencial, com esse algo maior, que é aquilo que ele chama aqui de fenomenologia filosófica, ou seja, que é basicamente a forma onde atuam as novas constelações. É um trabalho totalmente fenomenológico. Então, com questão a essa relação essencial, isso sempre foi, isso só se aprofundou, mas isso sempre foi a principal característica do Bert e o que o diferenciava de muitas linhas terapêuticas. Mesmo exercendo uma linha de terapia mais tradicional, como ele passou por todas, ele tinha uma grande capacidade de não se deixar ser induzido ou seduzido pelas histórias do cliente. Ele sempre olhava a questão essencial. Ele nunca se prendia nas questões periféricas. E eu não conheço alguém que consegue fazer isso com tanta eficiência. Mais perguntas ou mais observações? Tem. A Marisa Lucas fez uma pergunta sobre o efeito. O efeito da prática pode ser terapêutico, certo? O efeito, ele é mais do que terapêutico, é algo que é aplicado à vida, certo? É algo que é totalmente aplicado à vida. O que significa isso? É um efeito que atua não só na consciência pessoal, mas ele atua na alma. E não só ao atuar na alma, ele está atuando na vida daquela pessoa, mas também na família da pessoa. Portanto, falar que o efeito disso tem um efeito terapêutico é limitar a dimensão e o alcance daquilo que a pessoa vive dentro do seu processo. Então, por exemplo, eu queria dar um exemplo disso, de algo que eu fiz no meu último workshop. Chegou um homem lá, acompanhada da sua terapeuta e da sua esposa, e ele foi lá praticamente forçado. E eu atendo muitas pessoas, mais de 2 dezenas de pessoas num workshop. E ele entrava, ele saía, ele não acreditava em nada daquilo que estava acontecendo. Você via a ansiedade dele dentro daquilo. Ele falava que aquilo tudo era uma bobagem e queria ir embora.
Isso são relatos que a terapeuta e a mulher dele relataram depois. E ele foi enrolando, enrolando, e ao ponto que ele ia embora, ele não ficou e chegou, ele era o último para constelar. E ele sentou ao meu lado, cruzou as pernas, levantou a cabeça para cima e ficou me olhando assim, de cima para baixo. E eu entrei, fiz esse trabalho de fenomenologia filosófica, né? Eu entrei em sintonia com ele, nem olhei para ele, só entrei em sintonia. E aí eu disse a ele: você acha tudo isso aqui uma palhaçada? Ele olhou para minha cara e disse: exatamente. E aí eu disse a ele: e mais do que isso, você não confia em absolutamente ninguém e você não acredita que eu tenha condição de te ajudar nisso tudo. Ele falou: exatamente. Então, depois que ele disse isso, o grupo caiu numa profunda gargalhada, todo mundo começou a dar risada e ele se manteve firme e mais nervoso ainda. E aí eu interrompi a risada do grupo. Eu parei, falei para o grupo parar, né? Eu falei: aqui existe... Eu parei para o grupo parar, olhei nos olhos dele e disse: aqui existe uma dor muito, mas muito profunda. E eu tenho um profundo respeito pela dor que essa pessoa vive. E falei isso olhando profundamente nos olhos dele e mantive meu olhar fixo nos olhos dele. Os olhos dele o queixo dele começou a tremer, né? Ele começou a se emocionar. E eu disse a ele: eu tenho a vontade de fazer algo nesse momento com você, mas eu jamais me atreveria a fazer sem a sua permissão. E eu disse: posso dizer o que eu gostaria de fazer? Ele disse: pode falar. Eu falei: eu gostaria só de te dar um abraço. Posso te dar um abraço? Ele começou a chorar e ele veio e me deu um abraço e ficou abraçado comigo uns 15 minutos, chorando profundamente. Profundamente. E terminado isso, a gente se olhou, ele virou para mim e falou: muito, muito obrigado. E eu disse a ele: o que você precisa é só disso. Voltar a confiar em alguém. Você não precisa de constelação. Era só isso. E ele foi embora. Essa pessoa perdeu o pai e a mãe quando era criança. Certo? Ele sofria profundamente. Ele nunca deixou ninguém se aproximar dele. Ele não confiou em ninguém. Ele nunca, absolutamente nunca deixou alguém chegar perto dele. Nunca acreditou em terapia. Nunca acreditou que alguém poderia ajudá-lo. Ele era prisioneiro num espaço de total solidão, onde ele não confiava mais em ninguém. E depois disso, ele saiu de lá. A terapeuta dele me escreveu hoje, né? Falou que ela não acredita o que aconteceu, que ele é outra pessoa, que ele está feliz, ele está sorrindo, e ela não consegue entender a dimensão daquilo que eu fiz e que mudou. Ele é simplesmente outra pessoa. E eu nada mais fiz do que me conectar com a alma dele, entender o que era o essencial. E sem saber absolutamente nada dele, eu pude dar a ele aquilo que no fundo ele precisava, que nem ele no fundo sabia o que era. Ele não me colocou a questão. Na verdade, ele não falou nada, ele só, no final, estava ótimo. Então, isso é trabalhar filosoficamente. Isso é trabalhar dentro de um campo onde a pessoa não colocou a sua questão, você entra em sintonia, você dentro disso olha o essencial, não se perde,
não entra nas confusões, nas perturbações e dá ao cliente aquilo que ele necessita. E no momento que ele vive isso, pronto, acabou. Ele não precisava de uma constelação. Ele só precisava se sentir visto e respeitado por algo profundo que ele vivia nesse lugar solitário. E quando ele me teve junto com ele nesse lugar, ele confiou em mim e se entregou a esse abraço e chorou profundamente. Então, isso é trabalhar filosoficamente, é muito como o Bert trabalha. Isso é a nova tendência da nova constelação. Então, é isso. Mais perguntas? Muito lindo, Renato. Pela ordem aqui que eu capturei. A Marilis, depois a Marisa levantou a mão e a Dixa também? Então, Marilis, eu vou abrir seu microfone, tá? Oi, boa noite. Oi, Marilis, boa noite. Renato, quando numa constelação o representante sente que ele muda de papel? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E aí isso acontece quando o trabalho ele vai saindo dentro de uma dimensão e vai se expandindo para outra dimensão. Então, quando às vezes falta alguém e indo para essa nova dimensão e isso não foi percebido ou isso não se mostrou claramente, o próprio sistema captura a pessoa e coloca ela dentro de outra dimensão. Isso acontece, comigo já aconteceu muitas vezes. Porque o sistema ele vai aspirando as pessoas que são necessárias, ele vai dando esses sinais. E se por acaso, às vezes, a pessoa não percebe, uma pessoa que é um representante, subitamente ele vira e se transforma em outro representante. Para atender a necessidade do próprio campo, dos movimentos que querem acontecer. De uma certa forma facilita? Não, muitas vezes confunde. Muitas vezes confunde, porque às vezes as pessoas, ou o mesmo terapeuta está olhando para ele como um representante e às vezes ele demora para perceber que aquela pessoa já está representando outra coisa. Então isso na verdade não facilita não, isso mais dificulta do que ajuda. Porque aí você tem que perceber e agora já está atuando dentro de outra dimensão. Tá? Mas é um fato que às vezes é dessa forma que acontece. Renato, quando você fala outra dimensão, seria outra geração? Quando eu falei do quê? Outra dimensão. Não, não é de outra geração que eu estou falando. Eu estou falando de outras dimensões mesmo. Quando nós falamos em constelação, as pessoas, de uma forma geral, imediatamente imaginam esse trabalho ligado aos pais, avós, bisavós, tataravós. E isso é o campo sistêmico da família. Porém, se sobrepõe ao campo sistêmico da família outros campos de consciência, como, por exemplo, o campo étnico, o campo religioso, campos profissionais, campos de vidas passadas. Então, quando nós falamos desses outros campos, nós estamos falando de esses outros campos que transcendem o campo da família. Estamos falando de outros níveis de consciência que atua. Tá? Étnicos, religiosos, profissionais, enfim, nós estamos sob a ação de diversos campos. O primeiro e o mais próximo e importante é o da família. Vamos dizer que é um guarda-chuva da família com todas as gerações. Mas se sobrepõe a isso campos sociais, campos filosóficos, campos religiosos, campos profissionais, e tudo isso atua. Então, quando nós trabalhamos uma pessoa dentro da nova constelação, nós estamos nos abrindo para todas essas dimensões, e não só para o campo da família ou para o universo da família, porque todos esses outros campos também atuam em nós e geram também em nós, pode gerar em nós enredamentos e aprisionamentos.
Tem algum material do Bert que esteja falando sobre a nova constelação? Assim, o Amor do Espírito é um dos livros que mais atualizados, que fala mais sobre isso. Ok, Renato, obrigada, viu? Nada. Quem é agora, Larissa? Marisa Marques. Vou ativar, consegue ativar, pronto. Renato, as pessoas que você está falando, as pessoas, né, que continuam trabalhando, eu sei que já há bastante tempo o Bert trabalhando com as novas constelações, já mudaram de nome, porque os nomes sempre trazem bastante questões, né? Quando a gente fala, cada um interpreta de um nome, né? Quando fala alma, fala espírito, fala dimensão, né? Tudo isso traz muita confusão. Você acha que as pessoas não deveriam mais trabalhar com as constelações familiares? Não, não é isso. Não é isso. É que o que o Bert descobriu, que, bom, quando as constelações familiares surgiram no seu formato original, ela foi uma revolução e ela pôde ajudar e vem ajudando pessoas dentro de uma dimensão onde a psicoterapia não alcança, certo? Então não se trata de certo ou errado, mas se trata que o Bert descobriu que a constelação familiar utilizada nesse formato original, ela é limitada, muito limitada. Ele descobriu que existem questões que transcendem esse campo da família. Então, uma pessoa que trabalha com uma constelação da forma familiar, como surgiu originalmente, ela está trabalhando dentro de um nível muito mais amplo e abrangente do que as psicoterapias atuam, mas, porém, ela está fechada a outros campos de atuação, ou seja, ela está fechada a buscar soluções que podem estar em outros níveis que transcendem o campo da família. Então, não é uma questão que é errado usar. É a mesma coisa. Tem alguma coisa errada alguém trabalhar com terapia freudiana ou psicanalítica ou lacaniana? Não se trata de certo ou errado, tem a ver com o alcance que o trabalho tem. Então, trabalhar com constelação familiar é trabalhar dentro de um alcance mais amplo do que as psicoterapias. Mas trabalhar só nesse nível ainda é trabalhar de forma limitada, porque o trabalho ele já se expandiu e ele alcança dimensões infinitamente mais profundas, onde determinadas curas podem ser encontradas, onde determinadas respostas e soluções podem ser encontradas, porque tem questões que transcendem o universo da família e entra dentro de outros campos. Então, tudo que está na vida está disponível para a vida, só tem a ver com dimensões diferentes. Não necessariamente eu falei entre certo e errado, mas compreendi. Agora ficou mais claro quando você fala, né, que é isso. Também é limitante quando a gente fica só na questão realmente da constelação familiar. Exatamente, porque ela tem muito limite, a constelação familiar. Por si só, a antiga, né? Embora às vezes até algumas constelações familiares transcendam por si só, né, Renato? Sim, mas para que isso aconteça, o condutor tem que estar aberto a isso. E para muitas questões ainda, uma constelação familiar é o essencial, é o que a pessoa precisa. Então, muitas vezes, não muitas, mas não é infrequente quando chega uma pessoa e o que a gente trabalha é uma constelação familiar clássica, porque é aquilo que ela precisa, é aquilo que se revela, é aquilo que se mostra naquela hora. Então, isso também não é uma coisa para ser deixada para trás e que não pode ser usada. A gente atuar com eficiência é a gente se conectar com o essencial e trabalhar com esse essencial, seja lá em que nível for. Agora, se a pessoa só tem como recurso a constelação familiar, ela vai trabalhar dentro desse nível, e, embora isso tenha uma limitação, embora isso possa ajudar a pessoa a dar passos ou trazer soluções, mas tudo isso dentro de um nível. Porque a amplitude é muito maior do trabalho atual.
É porque também, né, Renato, também chegar no nível que o Bert Hellinger está também não é para poucos também, né? Isso é verdade. Estar no nível que o Bert está, Então, muitos que podem estar lá, né? então, às vezes, a gente também tem que ter a nossa humildade, saber até onde a gente pode ir também, né? Exatamente. Passo a passo. Passo a passo, exatamente. Obrigada, querido. Imagina, um prazer. Mais alguém tinha pergunta, né, Clarissa? Sim, a Dixa tinha levantado a mão e tem vários comentários interessantes no chat também. Vamos ouvir a Dixa primeiro. Oi, boa noite, Jean. Boa noite. Oi, Dixa, querida, tudo bom? Bom, eu fico confuso. Uma coisa assim que eu queria entender, assim, mas é questão mais histórica, de conhecer, que se fala em constelação familiar, movimentos da alma, depois se fala, acho que em movimentos do espírito e depois em fenomenologia filosófica, né? Não. E aí eu tento entender como seria cada tipo de constelação. Por exemplo, movimentos da alma, se colocam as pessoas como representantes, isso depois foi transcendendo? Como que funcionava? Bom, no começo a gente nomeava todo mundo, então a gente sabia exatamente quem representava quem ali dentro, né? Eram nomeados. Esse é o pai, esse é mãe, esse é avô, esse é avó. Então era assim que começou a constelação familiar tradicional. E com a evolução do trabalho, o Bert começou a perceber que algumas pessoas que estavam nomeadas para serem isso ou aquilo, elas começavam a reagir de forma diferente, que não estavam com características de representar essa pessoa que nominalmente ela estava definida. Então isso fez o Bert se abrir para o fato de que existia algo que era maior do que aquele campo da família. E aí ele se abriu para isso, e aí ele começou a parar de nomear ou de definir os representantes, a não ser o próprio cliente. E quando ele começou a fazer isso, ele começou a perceber que movimentos muito maiores e mais profundos começavam a se revelar, que transcendia o campo da família. E aí ele chamou isso de movimentos da alma. Aí, depois disso, veio o movimento do espírito. Ou seja, o Bert começou a perceber que existia dimensões que transcendiam a isso. Aí, basicamente, ele se entregou a esse movimento mais profundo, que é onde começou a acontecer uma grande cisão entre as pessoas que acompanhavam ele e que começaram a ficar para trás, porque o trabalho começou a entrar dentro de um campo espiritual não no sentido de espírito, mas espiritual no sentido que transcendia a nossa compreensão. E aí, depois disso, teve os nomes transitório e atualmente eles falam da nova constelação ou falam de um trabalho fenomenológico, Então, assim, basicamente, a gente poderia dividir tudo isso para simplificar em 3. A constelação familiar, depois os movimentos da alma, que são movimentos mais amplos do que a constelação familiar alcançava, e a nova constelação, ou esses movimentos filosóficos, que também foi substituído pelo nome, que vieram para substituir o nome de movimentos do espírito. Então, hoje, basicamente, o Bert divide as constelações familiares antigas e as novas constelações, né? As tradicionais é lá o povo que continua só pondo pai e mãe, trabalhando só dentro desse nível. E as novas constelações é uma postura do terapeuta totalmente diferente e a dimensão que o trabalho alcança é totalmente diferente. Então, basicamente, hoje em dia é assim. Tem aqueles que trabalham com as constelações tradicionais básicas e as pessoas que já estão migrando e se expandindo para atuar dentro das novas constelações.
Ok, então é importante a gente ver que esse livro ele foi escrito numa época das constelações tradicionais. Exatamente, por isso que a gente fala que ele está um tanto quanto desatualizado. Ele foi um dos segundos ou terceiro livro que o Berbert publicou, muito antigo. Tá? Essa edição mesmo, acho que é de 2002, sei lá quando. Aqui tem o copyright de 2001. Né? Então, nessa época ele ainda estava muito na constelação familiar. Ele estava começando a se abrir para esses movimentos maiores. Né? Porque o que acontecia? Como que funcionava isso? O Bert, ele vinha e dava os trabalhos, né? Fazia as constelações familiares normais. Foi como eu conheci ele em 99, no Rio de Janeiro. Era constelação familiar bem tradicional. Em 2001, quando ele voltou, ele ainda continuava fazendo isso, mas você já via alguma coisa nova, mas que ele não explicava muito. E daí para frente, cada vez que ele vinha, ele trazia algo novo que ele vinha percebendo. E assim está acontecendo até hoje. O trabalho foi evoluindo. Ele ia se expondo cada vez mais e cada vez mais ele ia percebendo outras dimensões. Enfim, o Bert continua em movimento até hoje. Quer dizer, fica muito difícil querer separar as coisas. Na verdade, é um movimento contínuo, né? É um movimento contínuo, mas que basicamente ele mudou o nome e hoje em dia é separado as antigas constelações e as novas constelações, exatamente porque teve pessoas que não aceitaram ir trabalhar dentro dessa dimensão. As pessoas acreditavam que ir para essa dimensão, as pessoas confundiriam isso com trabalhos espirituais, que envolveria coisas de religião, e que achavam que isso ia diminuir o que a constelação familiar oferecia. Mas o que vem se mostrando é exatamente o contrário, que isso só expandiu, não diminuiu nada. Mas muitas pessoas, em função disso, elas tinham medo de ser julgadas ao trabalhar dentro dessas outras dimensões. E muitas pessoas permaneceram trabalhando só dentro dessa dimensão porque tinha medo de como o mundo e as pessoas reagiriam se começasse a entrar dentro dessas dimensões que transcendiam o pai, a mãe, os avós e os bisavós. Mas isso tudo é uma bobagem que ficou no passado. Hoje a gente sabe que a atuação ela é muito mais ampla do que isso. E nesse movimento contínuo, vejo tem gente que atua em algum ponto intermediário disso, né? Sim. Aliás, tem gente fazendo de tudo hoje em dia. Bom, Larissa, tem mais alguma pergunta ou comentário? Já estamos chegando no nosso horário. Tem comentários no chat aqui, Renato. Eu vou ler rapidamente, tá? Por conta do nosso horário. A Mônica Portela perguntou: o que é olhar para o essencial? Eu posso ir lendo os comentários ou você prefere que eu vá pausando? O que é olhar para o essencial? Nessa questão eu preciso pausar. Olhar para o essencial é olhar para o núcleo central da pessoa, aquilo que a origem de algo que gera como sintomas muitas outras dificuldades e limitações na vida de uma pessoa. Então, olhar para a questão central é olhar para o essencial, é olhar para a origem, para a questão principal. Porque, caso contrário, você fica tratando de sintomas variados que, na verdade, têm tudo a ver com a mesma questão. Então, quando você trata a questão essencial, vários outros sintomas que são consequência disso são tratados todos ao mesmo tempo. É atuar com muita eficiência. Pode prosseguir, Larissa. A Vanessa falou o seguinte: foi lindo e me emociono novamente com o relato. A Marisa falou: obrigada por compartilhar, Renato. A Adriana Antônio fez um comentário. Filosófico seria, então, intuitivo? É mais do que intuitivo, porque a intuição ela é um processo. Então, a intuição ela parte de um processo de observação,
percepção, compreensão, e daí vem a intuição. Então, a gente poderia dizer que a intuição ela atua mais na constelação, tá? Uma atuação filosófica ou fenomenológica é algo que você entra em sintonia, se expõe e subitamente algo lhe é revelado. Você nem precisa estar necessariamente olhando para a pessoa. Você apenas está próximo da pessoa e entra em sintonia. E daí vem essa informação, como um raio, e subitamente você sabe exatamente do que se trata. Então, são processos de compreensão, de saber diferente. Uma coisa é entrar em sintonia, outra coisa é fazer o exercício de observação, percepção, compreensão e que gera intuição. E outra coisa é você ficar fazendo psicoterapia, ficar perguntando, informando, blá, blá, blá. São formas absolutamente diferentes de percebermos ou de sabermos algo sobre o cliente ou a situação. Tá? O Geraldo falou assim: que história linda, Renato. Isso eu vejo como entregar-se a serviço. Somente é amor. Isso é amor. Foi muito emocionante a história mesmo. Fiquei toda arrepiada aqui. Arani Souza comentou o seguinte: uma vez eu fiz uma constelação e o representante que representava um adulto passou a representar uma criança. Eu assustei. Continuando aqui, a Cris Paula. Estou cheia de indagações sobre o assunto, mas estou no fim do intervalo na faculdade. Grata por hora. Quero dividir muito o que esse livro, em apenas 2 meses, fez por mim e ainda faz. Quero mais momentos assim. Grande abraço a todos. Lindo. A Adriana comentou: é a evolução do trabalho, né? Igual a outras terapias. E a Marilis falou algo que eu acho que todos nós estamos imaginando. Cada aula me apaixono mais. Risos e suspiros. A Alessandra confirmou, a Marisa colocou olhinhos aqui piscando, a Selma falou maravilhoso estudo, muita gratidão, gratidão. A Mônica agradeceu, Renato. A Elizabeth comentou o seguinte: ao olhar para o essencial, cabe pedir para o cliente determinar que parte do corpo sente e o que sente? Repete de novo, por favor, Larissa. Ao olhar para o essencial, cabe pedir para o cliente determinar que parte do corpo sente e o que sente? Não é que não cabe, cabe, mas quando nós olhamos para o essencial, geralmente a resposta vem dentro do terapeuta, como um raio, independe do cliente. Isso geralmente é percebido pelo terapeuta, não pelo cliente. O cliente muitas vezes está ali todo tenso, angustiado, confuso, perdido, enfim. E às vezes ele tem dificuldade de perceber essas sensações corporais. Mas é claro, a gente pode chamar a atenção dele para ele olhar para o corpo, sentir o corpo, enfim. Tá. Estamos terminando aqui os comentários. A Lu comentou assim: obrigada por tudo, Renato e Larissa, olhinhos de coração. A Marisa: Renato, não tinha votado para esse livro. Ainda assim, acho que de todos, esse foi o melhor encontro. Aprendi muito do que queria saber. Muito legal, valeu. Vários agradecimentos aqui, profundas reflexões. Realmente um lindo presente. Que bom, que bom. Bom, então vamos ficar por aqui, que já passamos o nosso horário. Eu gostaria de começar agradecendo a Marisa, que começou fazendo a leitura para nós, a Mel pela linda leitura também, e a todos pelas perguntas, pelos compartilhar. Muito obrigado, Larissa, quem eu devolvo a palavra. Boa noite a todos. Renato, nós te agradecemos assim do fundo do nosso coração, um grande presente. Tchau, pessoal, até a próxima terça. Beijo. Tchau, tchau.